Os bons médiuns. Inerente a todos os seres humanos, a faculdade mediúnica se expressa de maneira variada, conforme a estrutura evolutiva, os recursos morais, as conquistas espirituais de cada indivíduo. Incipiente em uns e ostensiva noutros, pode ser considerada como a peculiaridade psíquica que permite a comunicação dos homens com os espíritos, mediante cujo contributo inúmeras interrogações e enigmas encontram respostas e elucidações claras para o entendimento dos reais mecanismos da existência física na Terra. Distúrbios psíquicos inexplicáveis, desequilíbrios orgânicos injustificáveis, transtornos comportamentais e dificuldades nos relacionamentos sociais e afetivos, malquerências e aflições íntimas destituídas de significado, exaltação e desdobramento da personalidade, algumas alucinações visuais e auditivas. Na mediunidade encontra o seu campo de expansão, refletindo os dramas espirituais do ser, que procedem das experiências anteriores à atual existência física, alguns transformados em fenômenos obsessivos, profundamente perturbadores. Mal compreendida por largo tempo através da história, foi envolta em mitos e cercada de superstições, que nada têm a ver com a sua realidade. Sendo uma percepção da alma encarnada, cujo conteúdo as células orgânicas decodificam, não significa manifestação de angelitude ou de santificação, como também não representa a punição imposta por Deus, a fim de alcançar os calcetas e endividados perante as soberanas leis. Existente igualmente no ser espiritual, é uma faculdade do espírito, que através dos delicados equipamentos sutis do seu perispírito, faculta o intercâmbio entre os desencarnados de diferentes esferas da erraticidade. Dessa maneira, não se trata de um calvário de padecimentos intérminos, em cujo curso a tristeza e o sofrimento dão-se as mãos, como pretende alguns portadores de comportamento masoquista, mas também não é característica de superioridade moral que distingue o seu possuidor em relação às demais pessoas. Pode ser considerada como uma moderna escada de Jacó, que permite a ascensão espiritual daquele que se lhe dedica com abnegação e devotamento. Semelhante às demais faculdades do ser humano, exige cuidados especiais, quais aqueles que se dispensam à inteligência, à memória, às aptidões artísticas e culturais. O conhecimento do seu mecanismo torna-se indispensável para que seja exercida com seriedade, ao lado de cuidar dos outros que se lhe fazem essenciais, quais sejam a identificação da lei dos fluidos, a aplicação dos dispositivos morais para o aperfeiçoamento incessante, a disciplina dos equipamentos nervosos, as disposições superiores para o bem, o nobre e o edificante. Neutra sob o ponto de vista ético-moral, qual ocorre com as demais faculdades, é direcionada pelo seu portador, que se encarrega de orientá-la, conforme as próprias aspirações, perseguindo os objetivos elevados, que são a meta essencial da reencarnação. À medida que o médium introjeta reflexões em torno do seu conteúdo valioso, mais se lhe dilatam as possibilidades, que, disciplinadas, facultam ensejo para a produção de resultados compatíveis com o direcionamento que se lhe aplique. A observação cuidadosa dos sintomas através dos quais se expressa favorece a perfeita identificação daqueles que se comunicam e podem contribuir em favor do progresso moral do medianeiro. O hábito do silêncio interior e da quietação emocional faculta-lhe a captação das ondas que permitem o intercâmbio equilibrado, ampliando-lhe a área de serviços espirituais. Concessão divina para a humanidade é a ponte que traz de volta aqueles que abandonaram o corpo físico ou que dele foram expulsos, sem que deixasse a vida, comprovando-lhes a imortalidade em triunfo. Ante a impossibilidade de ser alcançada a perfeição mediúnica, em face da condição predominante de mundo de provações que caracteriza o planeta terrestre e tipifica os seus habitantes por enquanto,
Cada servidor deve lutar para adquirir a qualidade de bom médium, isto é, aquele que comunica com facilidade, que se faz instrumento dócil aos espíritos que o utilizam, sob a orientação do seu mentor. Nunca se acreditando imaculado, sabe que pode ser vítima da mistificação dos zombeteiros e maus, não a temendo, mas trabalhando para sutilizar as suas percepções psíquicas e emocionais, e elevando-se moralmente para atingir patamares mais enobrecidos nas faixas da evolução. A facilidade com que os desencarnados o utilizam, especialmente por estar disponível sempre que necessário, propicia-lhe maior sensibilidade e o credencia ao apoio dos guias da humanidade, que o cercam de carinho e o inspiram para a ascensão contínua. Consciente dos próprios limites e das infinitas possibilidades da vida, reconhece o quanto necessita de transformar-se interiormente para melhor, a fim de ser enganado menos vezes e jamais enganar aos outros, pelo menos conscientemente. A disciplina e o equilíbrio moral, os pensamentos e as ações honoráveis, o salutar hábito da oração e da meditação precatam-no das investiduras dos maus e perversos que pululam em toda parte, preservando-lhe sutis equipamentos mediúnicos dos choques de baixo teor vibratório que lhe são inerentes, ajudando-o, assim, a manter contato com esses infelizes quando necessário, porém, sob o controle dos guias que o conduzem, jamais ao paladar e apetite da loucura que os avassala. O bom médium é simples e sem as complexidades do agrado da ignorância, do egoísmo e da presunção, cujas conquistas são internas e que irradia os valores morais de dentro para fora, com a antena que possui os requisitos próprios para a captação das ondas que serão transformadas em imagens sonoras, visuais ou portadoras de força motriz para muitas finalidades. Quando esteja assodado pelas conjunturas difíceis ou afligido pelas provações iluminativas que fazem parte do seu processo de evolução, nunca deve desanimar, nem esperar fruir de privilégios que os não possui, seguindo fiel e tranquilo no desempenho da tarefa que lhe diz respeito, preservando a alegria de viver, servir e amar. O trabalho edificante será sempre o seu apoio de segurança, que o fortalecerá em todos os momentos da existência física, nunca se refugiando na inoperância, que é geradora de mil males que sempre perturbam. Porque identifica as próprias deficiências, não se jacta da faculdade que possui, reconhecendo que ela pode ser bloqueada ou retirada, empenhando-se para torná-la uma ferramenta de luz a serviço do amor em todos os instantes. Os bons médiuns, que escasseiam em razão da momentânea inferioridade humana, são os instrumentos hábeis para contribuírem em favor do mundo novo de amanhã, quando a mediunidade, melhor compreendida e mais bem exercida, se tornará uma conquista valiosa do espírito humano, credenciado para a felicidade que já estará desfrutando.